Universidade de Vassouras, vestibular de medicina 2013.1. Diz o seguinte: a imagem acima ilustra o crescimento desordenado da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, que levou o Estado a realizar uma série de transformações nesse espaço urbano, conhecidas como Reforma Pereira Passos. Ó, então eu tenho aqui é, casarões, né, em que pessoas de baixa renda se amontoavam uma em cima das outras, né, conhecidas como cortiços, né, onde morava a baixa população. O que vai acontecer? Cortiços, tá? Cortições eram cortiços maiores, cortiços com mais de 2 andares, tá? Nesse caso aqui, não são cortições, são apenas cortiços tradicionais, né? Que só tem um andar. Mas enfim, a ideia geral é que haviam cortiços, haviam casarões em que várias famílias moravam eh, umas com as outras, né? Eram lares com baixa infraestrutura, era uma área em que apenas pessoas pobres moravam, né? Então, o governo de Pereira Passos vai fazer essa reforma em que vai se basear nas reformas de Paris, tá? Vão querer que o Rio de Janeiro se transforme numa Paris tropical. Então vão pegar a arquitetura, o urbanismo de Paris e transportar para o Brasil. Só que acontece, na cidade de Paris, na reforma urbana de Paris, eles vão construir grandes avenidas, conhecidas como boulevards, certo? Um boulevard é uma grande avenida, tá? Só que no Brasil não há grandes avenidas, não há esses grandes fluxos de passagem de veículos, de pessoas. Há ruas pequenas, há becos, porque o espaço está sendo ocupado por cortiços. Então, o que Pereira Passos vai fazer? Ele vai pegar eh, os seus arquitetos, seus urbanistas, né? Vai desapropriar essas terras, demolir esses casarões, esses cortiços, para passagem de grandes avenidas dos boulevares brasileiros, tá bom? Então nada mais é do que a reforma Pereira Passos nada mais é do que destruir os cortiços pela frente e criar grandes avenidas, tá? Criar uma malha urbana bonita de se ver e expulsar os pobres que moravam aqui, esses pobres que moravam aqui, para as favelas, tá? Vão expulsar esses pobres daquela região central do Rio de Janeiro e esses pobres vão em direção aos morros. E nesses morros é que vão surgir as primeiras favelas, tá? Ok. Essa intervenção caracterizou-se principalmente por, letra A, valorizar o centro da cidade, transferindo as indústrias para essa área. Não, não houve a transferência de indústria para essa área. Vai haver sim, vai haver essa valorização do centro da cidade, mas é uma valorização pela construção de boulevares, de amplas avenidas, tá? E não pela transferência de indústrias para o centro do Rio de Janeiro, não. Letra B. Promover a ocupação da Zona Sul, implementando o sistema de bondes. Não é da Zona Sul que a gente fala. A gente está falando da reforma do Rio de Janeiro, a gente está falando do centro da cidade, tá? Letra B também que é falsa. Letra C. Construir moradias populares, atendendo às necessidades dos escravos. Foi justamente o contrário, né? Não foi a construção de moradias populares, foi a destruição de moradias populares. Letra D. Remodelar o desenho da cidade, utilizando o exemplo da cidade o exemplo de capitais europeias. Exatamente isso. A reforma do Pereira Passos vai se espelhar na reforma urbana de Paris, a reforma de Haussmann, e criar grandes boulevares, destruindo os cortiços, tá bom? Então ficamos com a letra D.